Sábado, 17 de setembro, o seu T1 já está no ar. Boa tarde para você. A gente começa essa edição mostrando um acidente que aconteceu em Vila Velha, na subida da terceira ponte. Veja aí, o carro faz uma curva em alta velocidade, perde o controle e capota. O veículo derrubou o muro da unidade de saúde de Divino Espírito Santo e ficou pendurado na grade de proteção. Apesar da gravidade da batida, o motorista fugiu depois do acidente. A cena chamava a atenção. O carro parou pendurado na grade de proteção da unidade de saúde. O motorista estava na Avenida Carioca, em Vila Velha, e seguia sentido Vitória, bem próximo à terceira ponte. Segundo moradores, depois do acidente, o motorista pediu desculpas, alegando que estava bêbado. Os moradores ajudaram o homem a sair do carro, mas em seguida ele fugiu do local antes da chegada da Guarda Municipal. Pois essa ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal e o motorista ainda não foi identificado. Bom, a gente muda de assunto porque, infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher. Um homem foragido da justiça invadiu a casa da ex-namorada armado e atirou contra a família dela. Ele avisou que iria atrás da vítima. Ele queria se vingar, pois acredita que a mulher o denunciou para a polícia. As marcas dos disparos ficaram na parede da casa onde a jovem de 20 anos buscou abrigo. Foi o ex-namorado que atirou. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 10 horas da noite desta sexta-feira. O suspeito enviou uma mensagem para a ex-namorada avisando que iria vir até a casa dela aqui. Mas com medo, ela acabou se escondendo. Mas ele cumpriu o que prometeu. Veio armado aqui nessa casa, assustou todo mundo, a mãe da ex-namorada dele e também todo mundo que estava na casa, cerca de 5 pessoas, incluindo uma criança de 11 anos. Enquanto isso, ela conseguiu se esconder aqui na casa da prima dela. Com arma em punho, de acordo com os familiares, o suspeito invadiu a casa da mãe da ex-namorada. A família que estava lá viveu momentos de terror e medo. Afirmou que ele estava muito nervoso. E mesmo assim, depois, o suspeito disse que não iria fazer nada. A intenção dele era só dar um susto na ex. O ex-namorado acreditava que essa jovem de 20 anos teria deletado ele à polícia, porque no último dia 6, uma equipe da PM foi até a casa dele e encontrou uma mochila com um celular roubado. Só que essa jovem é que estava no local e acabou sendo detida sem ter nada a ver com a história. Depois dos tiros, o suspeito fugiu do local de bicicleta. Ele está foragido do sistema prisional semiaberto desde junho deste ano. Foi preso em 2018. A jovem saiu do bairro e, segundo a família, está escondida e em segurança. Mas, claro, ainda muito assustada com tudo que viveu. Pois é isso, esse suspeito ele continua foragido, né? Ele estava na penitenciária semiaberta de Vila Velha, ele está foragido desde o dia 3 de junho desse ano, foi preso em setembro de 2018. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 181. E a polícia apreendeu mais de 20 pés de maconha que estavam em uma casa em Cariacica. No local funcionava um laboratório para preparo de entorpecentes. Militares da Força Tática chegaram até a casa, que fica no bairro Itapemirim. Em um dos cômodos da residência estavam os 21 pés de maconha plantados em uma espécie de estufa. No local funcionava um laboratório de entorpecentes. Outros materiais para o preparo das drogas também foram encontrados e apreendidos. Bom, a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Ninguém foi preso. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados. E um idoso morreu depois de ser atingido por uma carreta na BR-101 em Linhares, no sul do estado. O acidente foi flagrado por uma câmera de vídeo monitoramento. A carreta invade a pista onde seguiu um motociclista. Gerles Loureiro de Olindo, de 69 anos, é atingido pelas costas. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o motociclista morreu na hora. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo. E, infelizmente, mais um acidente no interior, dessa vez na região sul do estado, onde 3 pessoas morreram. A colisão foi entre um carro de passeio e uma motocicleta, na altura do bairro Vilagem da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. O impacto foi tão forte que a porta do veículo foi arrancada. Já a motocicleta ainda atingiu um poste e o condutor foi arremessado para uma região de pasto.
O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente o motociclista Iago Valadão, de 20 anos, e os passageiros do carro, Solimar Vitor Costa e Matheus Abdenor, de 25 e 23 anos, morreram no local. E olha só, a Polícia Civil realizou a segunda fase de uma operação para combater o golpe do bilhete premiado. Aqui no estado, 4 vítimas já caíram nesse golpe. Um prejuízo aí de R$1 milhão. Trilha especializada em aplicar golpes do bilhete premiado foi colocada na cadeia. O bando tirou R$1 milhão de 4 vítimas aqui do Espírito Santo. Algumas dessas vítimas tiveram a economia de uma vida inteira levadas por esses criminosos. Nós identificamos já 4 desses integrantes, 3 deles já estão presos. No cumprimento de um dos mandados de prisão, foi descoberta uma casa de luxo, recém-construída. Para a polícia, a residência é fruto do lucro dos golpes. Ao cumprir um dos mandados de busca e apreensão, descobrimos que um desses integrantes construiu uma ótima casa, uma ótima residência, próxima ao mar, próxima à praia, inclusive com piscina, e nós acreditamos que essa construção se deu com o dinheiro dessas vítimas. O golpe é velho e ainda faz vítimas. O que chama a atenção é que as histórias para envolver as vítimas são diferentes, mas o modo de agir dos golpistas é sempre o mesmo. Os golpistas, os estelionatários, eles falam bem, eles se expressam bem, eles têm boa aparência e são muito convincentes. Os idosos são os alvos preferidos dos bandidos. Por isso, fico alerta. Se você, idoso, está próximo a uma agência bancária e algum indivíduo se aproxima mencionando que tem um bilhete premiado, isto é um golpe. Nós aconselhamos a se afastar dessa pessoa e acionar a polícia imediatamente. Fica aí então, gente, um importante alerta da polícia sobre esse golpe. Agora a gente muda de assunto, porque pelo menos 80 famílias de Serra Dourada 2, na Serra, vão receber hoje a doação de gás de cozinha. É uma ação da CUFA, a Central Única das Favelas. A botija vazia vai na bicicleta do seu José. São 5 pessoas para comer na casa dele. Seu José é motorista, mas está desempregado. Faz diferença, muita diferença, né? É muita importância, né, que a gente tem para poder receber, né? Antes das 9 horas da manhã, ele já entra na fila para receber uma botija cheia. E vai chegando mais e mais gente. Quem também se junta ao grupo é a Márcia. Ela é salgadeira e depende do gás para trabalhar. Qualquer ajuda neste momento é bem-vinda, né? Porque as coisas estão muito difíceis, está muito caro. A distribuição do gás está sendo realizada pela Central Única das Favelas. Cerca de 100 mil botijas estão sendo entregues em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, 1.500 famílias receberão as botijas por 5 meses. A gente vai selecionando as pessoas que têm uma necessidade maior da outra. São todas pessoas que necessitam, mas algumas mais do que as outras. Algumas por serem mães solo, outras por serem mulheres sozinhas, entendeu? Para poder dar uma ajuda, um up na vida delas, né? Atualmente, uma botija custa R$ 120. Para quem já vive com pouco, é um valor que acaba sendo usado em mantimentos. É o que acontece na casa da Carmen. Na minha casa eu tenho 2 netos pequenos, né? Meu filho que mora comigo, então ajuda muito, né? Agora é igual agora, esse momento assim que o gás chega pra gente, evita o dinheiro que a gente gasta com gás, a gente já compra leite e outras coisas, né, que precisa, ajuda muito. A gente está assim, tentando dar uma devolutiva dessa carência que eles têm de estarem fazendo a sua alimentação dentro das suas casas. Porque que muita gente estava cozinhando na lenha, em fogarelzinho de álcool. Então, com esse gás, a gente está devolvendo a dignidade da pessoa poder cozinhar seu alimento no conforto do lar dela. E olha aí o seu José, pegando a botija dele. Todos nós que moramos aqui, né, nós precisamos e também, né, achamos alguém que pode fazer alguma coisa para cada um de nós, né? E lá vai ele na sua bicicleta, levando para casa o gás do mês na garupa.
Pois é, gente, a ação também acontece amanhã na região, tá? Para receber a botija, as famílias são pré-cadastradas pela equipe da CUFA. E também na Serra está rolando uma ação para moradores da Grande Jacaraípe que são beneficiários do Auxílio Brasil. Quem tiver com alguma pendência no CadÚnico pode regularizar, né, essa situação hoje até às 4 da tarde. E hoje cedo, inclusive, muita gente foi lá. Também está acontecendo vacinação, pesagem e também a medida nutricional das crianças. É tudo na Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe. E se você não conseguir ir hoje, fica ligado, porque a ação também vai para a Unidade Básica de Saúde de Nova Almeida, isso no dia 30 de setembro. Vamos falar do tempo, hein? Desde ontem a chuva insiste aqui no estado. Ontem a galera, inclusive, curtiu o Vital embaixo de chuva, né? E hoje, como é que vai ficar esse tempo? Será que continua chovendo? A gente vai saber agora com a repórter Glaciere Carrareto. Glá, como é que tá o tempo aí, minha amiga? Me conta. Ei, Vitor, boa tarde a todos. Por enquanto tá seco, eu estou seca, mas durante a manhã choveu bastante aqui em Vitória, também na Serra, que nós percorremos, nossa equipe percorreu. Agora deu uma parada, uma estiada, mas a previsão do tempo é de chuva sim, pelo menos até amanhã do domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuvas de até 50 milímetros por dia em todas as cidades do estado. Mas as chuvas desta noite aqui na Grande Vitória já fizeram estrago. O Conselho Regional de Engenharia emitiu um alerta para o risco de deslizamento de uma ribanceira no bairro Oriente, em Cariacica. O local passou por uma vistoria de engenheiros que verificaram alto risco de fatalidades, já que existem casas acima e abaixo da ribanceira. As famílias que moram na região foram orientadas a deixarem as casas. Já a temperatura agora aqui em Vitória, a gente está na Avenida Beira-Mar, está de 19 graus e com mínima de 17 e máxima de 20 graus ainda hoje aqui neste sábado. Já amanhã a previsão é de mínima de 16 e máxima de 20. Obrigado, minha amiga Glaciere Carrareto. Ou seja, vai ser frio para o capixaba, que não está acostumado com 16 graus. Bom, a gente está falando de previsão de chuva forte e é muito importante que tudo esteja bem limpinho, né, para evitar alagamentos. E hoje é o Dia Mundial da Limpeza. E em Cariacica teve limpeza na rua. Na leste-oeste, a máquina pesada para retirar toda a sujeira do canal, olha aí, ó. Esse serviço faz parte da ação de manutenção que acontece hoje em várias regiões do município. E em 1 quilômetro de limpeza do canal foram retiradas 140 toneladas de lixo. A população precisa ajudar, né, gente? Não joga o lixo no lugar errado. E olha só, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância da vacinação contra a meningite. O estado teve aumento de 90% dos casos. É daqui a pouco, a gente já volta. O aumento de 90% nos casos de meningite deixa o Espírito Santo em alerta. De janeiro até esse mês, 41 pessoas morreram por conta aí dessa doença. A vacina disponível na rede pública pode salvar vidas. O choro da Helena, que completou 3 meses no início da semana, é por um bom motivo. A bebê hoje se protegeu contra a meningite. Antes da vacina ser aplicada, a mãe explicou que já houve casos na família. Uma prima minha, né, sobrinha do meu pai, teve quando era neném. Meu pai, no caso, que foi junto com a irmã dele, né, socorrer. E ele fala que essa menina sofreu muito. Teve convulsões, né, e quase faleceu no hospital. Graças a Deus sarou, ficou bem, mas foi uma situação muito difícil, segundo ele. Então a gente vem aqui, né, fazer a vacinação na época certinha, no tempo certinho, porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos, né? Ela optou em buscar a imunização numa rede particular. A gente já correu, ela fez 3 meses, a gente já correu aqui para vacinar ela, né? Este ano, de janeiro a setembro, mais de 150 casos de meningite foram registrados aqui no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. E, infelizmente, 41 pessoas morreram
por conta da doença. A critério de comparação, no ano passado foram mais de 80 casos e 19 pessoas perderam a vida. Um número já bastante elevado. Como a gente já viu esse ano, mais de 40 morreram por conta dessa doença. O número é preocupante. O especialista afirma que os dados apontam baixa procura pelas vacinas, primordiais em crianças e idosos, os mais suscetíveis à doença. Os adolescentes são uma população-chave que devem tomar a dose deles específica de 11 a 12 anos na rede pública de saúde e a rede privada para todas as idades. Eles devem tomar, por quê? Porque eles são portadores do meningococo, uma bactéria perigosa, eles são portadores e eles transmitem para as faixas etárias que adoecem, que são as crianças e os idosos. Então eles também devem fazer uso dessa vacina. O aumento do número de casos de meningites bacterianas, principalmente, que a gente está observando no nosso estado, é um reflexo da baixa vacinação. Principalmente porque, se a gente olhar o boletim da CESA, a gente vê claramente que o aumento do número de meningites é pneumocócica, meningocócica e por hemófilos influenzae, que era um agente que praticamente a gente não via mais. Os três são preveníveis por vacina. Então, houve uma baixa vacinação, consequentemente, um aumento do número de casos. A transmissão da meningite bacteriana, a de maior letalidade, é através das vias respiratórias. É importante ficar atento aos sintomas. Febre, a dor de cabeça, vômitos, a pessoa pode ter aversão à luz, que a gente chama de fotofobia, a rigidez da nuca, a pessoa não consegue dobrar o pescoço pela dor, podem surgir manchas no corpo e a pessoa pode ter uma alteração do estado dela, ficar muito irritada ou muito sonolenta. Diante desses sintomas, procurar o médico para poder fazer o diagnóstico o mais rápido possível, porque existem alguns casos que pode ter uma evolução fulminante, como é o caso da meningite meningocócica, e levar ao óbito em menos de 24 horas. A mãe da Helena optou por procurar uma rede particular, como a gente viu no início da matéria, mas as vacinas estão disponíveis na rede pública. A imunização é essencial, salva vidas. Muita atenção, porque às vezes pode levar ao óbito e deixar sequelas, como sequelas neurológicas, surdez. É uma doença extremamente grave, mas felizmente prevenível por vacina. É importante que a população se conscientize, todos devem se vacinar. Pois é, e a Secretaria de Saúde do Estado está disponibilizando a vacina até o dia 30 de setembro. Panelas e armários vazios, uma situação que infelizmente tem se tornado comum para várias famílias em todo o país. Mas em alguns casos, o desafio de levar alimento para casa fica ainda maior quando a família é chefiada apenas pela mulher, por exemplo. A Delma mora no bairro Estrelinha, em Vitória, desde março deste ano. Ela se mudou para um apartamento praticamente vazio. Tem 5 filhos, entre eles a pequena Yasmin, que é especial. Para completar, ela está sem emprego há 4 anos. Teve que deixar o trabalho para cuidar da filha. E sustentar a casa desse jeito é muito difícil. Porque as coisas caras, paga aluguel, sempre falta o alimento, a fralda, o biscoito para as crianças, né? Hoje mesmo só estou com um arroz para dar para eles. Olha só como é que está a situação aqui, ó. Ela tem um restinho de arroz, tá vendo aqui, ó? Um restinho de arroz, um pouquinho de fubá aqui, né? Um pouco de sal ali e aqui. É tudo que tem. E eu notei que tem aqui em cima também, ó. Só puxar aqui, licença, viu, Adelma? Tô puxando aqui, tem óleo também para fazer a comida. Mas arroz, fubá e sal. A geladeira dela é essa aqui, tá quebrada. Aqui, tá até sem porta, tá desligada. Virou um armário, né, Adelma? Isso. Virou um armário, porque eu tô sem condições para estar consertando, né? Porque o dinheiro para me consertar tem que estar comprando os alimentos. No mesmo bairro, na mesma rua, na verdade, mora a família da Edivânia. Ela tem 4 filhos com idades entre 9 e 15 anos. Não tem marido, cuida da família sozinha e é uma vida cheia de dificuldades. Esse aqui é o quarto da Edivânia e dos filhos. É de todo mundo aqui? De todo mundo. Tem um cômodo ali, mas só o quarto de lá, como tá pingando, aí eu coloquei todo mundo para dormir aqui. E o varal tá aqui também, né? Esse aqui é o varal, para estender roupa. É, porque eu lavo roupa lá em cima, aí quando chove, aí eu tenho que trazer tudo para cá. Ela nunca trabalhou de carteira assinada, mas já prestou serviços como faxineira e trabalhou com reciclagem. Recebe a caridade da igreja e R$ 800 de auxílio do governo. Mas só que isso não é suficiente para alimentar a família. E
são as verdurinhas que eu pego, né, na quarta-feira, que eu trabalho com a minha pastora, né, de, assim, dar a verdura, né? Aí o que resta lá, ela doa para a senhora? Não, ela me ajuda, entendeu? Aí tá ali, né, minha dispensazinha, que é essa aqui. Minha pastora também, quando tem lá, que todo mês ela me ajuda também, né? Tem um pouquinho de fubá, um pouquinho de macarrão. Ali são minhas vasilhas, aqui é onde que eu guardo minhas vasilhas também, né? Aqui. Essa é a geladeira, né? Tá funcionando? Não está funcionando. Então serve como armário, no caso, né, também. Isso. E aqui é o meu fogão, né? Tá nesse estado aí. De acordo com a Central Única das Favelas, mais de 1.500.000 famílias estão enfrentando dificuldades aqui no Espírito Santo. E boa parte dessas famílias são comandadas por mulheres, como é o caso da Adelma e da Edivânia também. Mas existe esperança quando a solidariedade bate na porta. Tudo bem que a senhora ia também trazer a cesta para a senhora. Não sabia se o pessoal estava aqui ainda. Deus abençoe, obrigada. Nada. Nós priorizamos, de fato, as mães solo, que nós entendemos que são as mais vulneráveis dentre as vulneráveis. Então, dentre as várias famílias que nós temos cadastradas, nós começamos a atender primeiramente essas mães e depois nós vamos atendendo as demais. A gente está passando por uma situação muito difícil, em que pós-pandemia nós tivemos aí a perda do ganho dessas famílias, nós tivemos o preço dos alimentos também que aumentaram muito, o custo de vida aumentou demais. Então, essas famílias às vezes não têm outra alternativa, a não ser ter que ser amparada por uma doação, por exemplo. E antes da gente ir embora, há uma surpresinha para dona Adelma também. A ajudinha chegou, né? Na hora certa. Adeus, sim. Muito obrigada. Nós temos um total aqui de mais de 7.000 famílias cadastradas e a gente vai fazendo um rodízio de mês a mês. Então, a gente não consegue receber doações para atender todo mundo. Então, cada mês a gente busca atender famílias mais específicas para trazer mesmo o alívio naquele momento. Né? Eu não comendo, os meus filhos comendo, é o que basta. Mulheres, mães guerreiras, solidariedade. Bom, a gente fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Aproveite o frio e cuidado com a chuva. Até!